A participação no nosso debate, que trata da dupla Granal no Campeonato Brasileiro e também da questão dos goleiros, da dupla e da seleção. Participe do nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. João Batista Filho, Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, eu quero falar sobre um levantamento feito hoje pelo site Lancinete, que trouxe os clubes do Brasileirão que mais utilizaram jogadores das categorias de base. E o primeiro colocado neste ranking é o Internacional. O Inter do técnico Diego Aguirre no começo do Brasileiro e depois do técnico Argel utilizou 50% de jogadores da base em todo o Brasileirão. Dos 36, 18 são jogadores formados na base. Detalhe que tem um outro que já está há um tempinho, como o goleiro Muriel e até mesmo o centroavante Nilmar, que já foi, voltou e saiu, mas que jogou o Brasileirão pelo Internacional, só que o clube é o primeiro colocado. O Grêmio aparece no top 10, mas na sexta colocação, Meneghetti. Vamos fazer um debate rápido sobre isso, que eu acho esse assunto que o João nos traz, ele é relevante, ele é pertinente. Numa época de safra do futebol brasileiro questionável, né, o Internacional liderar o ranking dessa competição desse ano com o clube que mais está utilizando a base. Vamos jogar os méritos num trabalho de direção, inclusive direção passada, ou em escolhas, por exemplo, do Aguirre e do Argel? Eu gostaria muito, Meneghetti, de dizer para ti que isso era uma filosofia de trabalho. Adoraria dizer isso. Só que, infelizmente, a gente não pode mascarar a realidade. O Diego Aguirre, entre acertos e erros, teve o mérito de colocar vários jovens com a oportunidade de se firmarem como titular. E isso foi uma necessidade. E é a mesma coisa com o Argel. Então, infelizmente, eu não vejo, gostaria que fosse, seria muito melhor se o clube tivesse isso como diretriz. E qualquer clube. No caso internacional, vejo como uma casualidade. Apenas isso. Eu vejo mais grave, em primeiro lugar, parabéns pelo aniversário. Muito obrigado. Né? A Rádio Bandeirantes está de aniversário hoje. Né? A Rádio Bandeirantes, Meneghetti e tal. O presidente Lula, só... Celebridades, né? Só celebridades. Ainda bem que foste tu o primeiro a fazer não, isso. mas faço com prazer. Só que eu achava que o Meneghetti era mais velho do que eu. Eu pensei que tu ia dizer que eu era mais velho que a Rádio Bandeirantes. Tu jamais pode achar um negócio desse. O Meneghetti e o Zé Aldo Pinheiro são dois fenômenos. Porque eles, quando eu comecei a trabalhar com eles, eles eram mais velhos do que eu. Hoje eles são mais novos do que eu. Mas isso aí Tu adquiriste muita experiência nesses teus anos todos. Como diz o Ribeiro Neto, é a vida. Mas eu acho que o mais criminoso, o que acontece em relação ao Internacional, é que o Inter consegue se endividar não precisando contratar. Se o Internacional tem tantos bons jovens, como é que se justifica um empréstimo de 60 milhões? Como é que se justifica o Internacional contratar a rodo, como contrata todos os anos? Mas aí que está. A maioria dos jogadores... É a má observação, porque aí manda embora o Lucas Lima e traz um monte de bonde para tentar o Ricardo Goulart. Vou te dar um exemplo. O Internacional contratou um ano, uns 3, 4 anos atrás, o Kavenag, que eu não acho um jogador desprezível. Mas o Internacional tinha emergindo ali o Leandro Damião. Sim. E não somos nós que estamos distantes desse dia a dia de ver time B, time juvenil, que vamos descobrir um Leandro Damião. Mas como é que o Internacional não tinha um diretor capaz de dizer o seguinte: não precisa trazer. O Kavenag, de novo, é um bom jogador. Eu não acho que a aposta no Kavenag tenha sido equivocada. Acho que é um jogador de nome, perfil, estatura, tem tamanho para jogar no Internacional no Grêmio. Mas tu tem o Leandro Damião surgindo para aquilo que traz o Kavenag. É uma questão de confissão. Quer ver agora uma Era Libertadores da América, a neurose Libertadores. Não, tem um fato que está em discussão agora. Na final, te lembra? Isso foi o terceiro. Nós até debatemos no apito final isso agora há pouco, né? Porque me parece que o Internacional está desdenhando do Lisandro Lopes. Parece. O que é um absurdo. Porque não se fala em renovação, sabe? E o Inter não tem no grupo, neste momento, um jogador que pudesse, da base, assumir essa função. Teria o Bruno Gomes, mas ele já foi. Maurides. Maurides, onde tá. não sei, o Ailon está no Paysandu. O Maurides está no Verona. Mas não sei se talvez tenha um tamanho ainda para assumir um protagonismo. Acho que não tem. Eu só quero... Então, assim, são as escolhas erradas e, evidentemente, a gente tem que considerar que o Internacional contratou muita gente que não deu certo. Né? Então, o Inter tem jogadores veteranos, tem jogadores com experiência, mas que não vingaram. Então, discordando de ti, Ribeiro. Está usando na base. Então, discordando de ti, não foi uma necessidade. Para mim, foi uma convicção do técnico Diego Aguirre quando olhou as alternativas e os reforços e eles não deram certo. E ele alça esses jovens... Arouca é onde está o Maurides. Isso, Portugal. O Internacional sempre... Mas eu não falei do Aguirre, eu falei da direção. Falou do Inter, que a utilização dos jovens do Inter esse ano foi uma necessidade. Claro. Eu acho que foi uma convicção. Mas dois jogadores. Daniel,
Mas Não, o clube, o Internacional sempre foi. Tá bom, concordamos. O Internacional sempre foi um clube que revelou muitos jogadores. Né? A estatística ela coloca o Inter no topo hoje porque há uma comparação com os demais. Agora, o Inter nos últimos anos ele tirou algo que era do São Paulo, que era o grande formador de jogador. Hoje a base do Internacional ela é tida como uma base que hoje a gente coloca no topo de Quando ela não forma, ela também vai lá e tira do São Paulo. Aí que está. Por causa do Oscar, né? Não é necessariamente uma base formadora. Merecido esse troco no São Paulo. Mas é uma base de garimpo. O Inter tem muitos jogadores. O Valdívia é um exemplo, né? Veio do Mato Grosso lá. O Nilmar não formou o Nilmar, né? Não, veio do Bandeirante. Jovem no Paraná. O Damião, que veio da Várzea Paulista. O Inter não tem exatamente uma base. Tem uma base formadora. É que hoje mas em dia garimpa mudou muito, isso. Né? Hoje tu contrata o jogador da base. Esse é o detalhe. E sai mais barato tu trazer um jogador de 15, 16, 17 anos até, de outro centro, do que formar ele, né? Inclusive, é raro isso hoje em dia. Inclusive o Grêmio comprou uma Kombi, porque o Grêmio não contrata de um, o Grêmio contrata de 11. O Grêmio foi lá, encheu uma Kombi lá no Juventude e trouxe. Isso aí. Teve uma outra Kombi na Ponte Preta, parece. Mas essa Kombi virou uma Ferrari depois, hein? 50% do grupo do Grêmio hoje é formado por jogador de base, do grupo principal. É interessante, a gente tem uma visão, pelo menos me parecia que o Grêmio aproveitava melhor, né? O Grêmio estaria acima do Internacional nesse ranking de aproveitamento da base. Pois é. E aparece o Inter aí. Né? Agora, tem uma coisa, né? O Internacional tem sorte também. As portas do Mundial, Luiz Adriano e Pato estouraram de uma maneira assim, ó, a resolver o problema. Porque o Inter tinha Michel, Renteria e tem um outro. Que eu Tinha não o me Léo, que até acabou. Léo, o alemãozinho, Léo. Ficaria fora e depois... Mas eu tô com o Chico. Eu acho que foi uma escolha do Diego Aguirre. É. Por necessidade, talvez, mas ele escolheu. Ele deixou medalhões, inclusive, por exemplo, o Newton, no banco para apostar no Rodrigo Dourado na parceria com a Arangues. O que eu disse é que não houve uma filosofia de futebol do clube, entendeu? Foi terceirizar para o treinador, como é por jogador. Ainda bem que terceirizaram para o treinador, senão a Kaká quer ser maior. Aqui, ó, a prova do mérito do Diego Embora a Aguirre... direção tenha tentado escalar muitos medalhões, mas o olha aqui, microfone não conseguiu. A prova do mérito do Diego Aguirre, ele trouxe um jogador de confiança e botou no banco. É isso aí. Que era o Nico Freitas. Não, e Pegou e colocou o Dourado contigo. Outra coisa, o maior elogio que eu fiz para o Diego Aguirre, e sempre disse, ele já está pago, que até deveria ser o diretor financeiro do Internacional, foi escalar esses meninos. Isso aí valorizou o elenco. Quanto é que vale o Valdívia hoje? Mas não perder daqui a pouco com o Lucas Lima, né? Que tu não escala, tu não observa na exigência e ele vai no Santos, estoura e tá na seleção brasileira. O Ricardo Goulart aconteceu a mesma coisa. O Falcão tentou, né? O Ricardo Goulart. O Bertotto mas tá aí é que o Ricardo, só para dizer o Ricardo Goulart, acabou sucumbindo dentro do fracasso do Falcão naquela Libertadores contra o Diego Aguirre. Mas o Falcão tentou, né? Tentou. E aí ele acabou entrando num saco E não era ele o jogador para entrar, né? Pejorativo, e acabou não vingando no Internacional. Bom, esse assunto nosso próximo agora tem a ver com isso, porque os dois jogadores que a gente vai falar agora são formados, inclusive, dentro do Beira-Rio e do Estádio Olímpico e da Arena. Existe uma pressão muito forte no centro do país para tirar o goleiro Alisson da condição de titular da seleção brasileira. O lobby é feito a favor de Jefferson e agora de Cássio. Marcelo Groy, desta vez, não foi convocado. Em termos de goleiros, dá para afirmar que a dupla Grenal está muito bem servida. Fazer gol na dupla Grenal não é das tarefas mais fáceis. Grêmio e Inter possuem goleiros que cada vez mais têm sido os destaques das equipes. Marcelo Groy já ocupa essa posição há bastante tempo no Grêmio. Um cara que faz defesas milagrosas, que pega pênaltis e que tem o carinho da torcida. Do outro lado tem Alisson, o galã colorado, decisivo em muitas partidas na temporada. Tudo isso fez com que os dois goleiros chegassem ao topo, a seleção brasileira. E o que os torcedores pensam disso? Acho que o Marcelo Groy é mais adequado do que ele, né? Pra ser bem sério, mas o Alisson também representa bem, ainda mais sendo um time do Sul, que eu acho que é bom. O que Colorado acha do Marcelo Groy na seleção brasileira? Olha, no meu ponto de vista, eu acho um excelente goleiro também, junto com o Alisson e o Cássio. Pelo menos na minha opinião, são os três goleiros que hoje, no momento, estariam compondo o grupo da seleção brasileira. O Marcelo Groy está sendo um dos melhores goleiros da atualidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Entre ele e o Alisson, e eu apoio totalmente. Só que na equipe de Dunga, a camisa 1 já tinha dono. Jefferson, do Botafogo, era o titular, mas perdeu a posição.
E a sorte começou a sorrir para Alisson, mesmo que Marcelo Groy fosse o reserva imediato. O goleiro do Grêmio sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante um treinamento. Teve que voltar a Porto Alegre e não pôde defender o Brasil. A missão ficou a cargo do goleiro do Inter. O Alisson é o titular da seleção brasileira? Vai seguir como titular, Tafarel? Olha, terminou, né? Terminou essa última partida contra a Venezuela como titular. Fez um bom jogo, fez um jogo seguro. Acho que agradou bastante o Dunga. A mim já vinha agradando no treinamento, mas acho que agradou pela maneira como ele se comportou dentro do jogo contra a Venezuela. Agora, mais do que isso, eu não posso te dizer, né? Alisson assumiu a titularidade no jogo do Brasil contra a Venezuela. E apesar da confiança que Dunga e a comissão técnica depositaram no goleiro do Inter, existem muitos questionamentos sobre quem deve ser o titular da posição. Eu vejo como normal, no Brasil hoje a gente tem uma disputa muito boa pela posição. Existem grandes goleiros no cenário nacional, nem sempre vamos agradar a todos. Cada um gosta, tem a sua preferência, tem o seu gosto de futebol. A luta vai ser muito intensa, mas eu vou dar sempre o meu melhor para mostrar que eu tenho condições de vestir a camisa da seleção. Eu sempre lutei pelo meu espaço, sempre busquei o meu espaço, né, e eu sempre vou fazer isso. Vou chegar na seleção, vou dar o meu máximo nos treinos para provar que eu tenho condições de jogar assim, de vestir a camisa da seleção. Muitos goleiros foram cogitados, como Vitor, do Atlético Mineiro, Fábio, do Cruzeiro e principalmente Cássio, do Corinthians. Com o corte do Marcelo Groy, o goleiro do Timão foi chamado, sem contar os pedidos para que Jefferson voltasse ao time titular. Mas afinal, quem deve ser o dono da posição? Pra mim é Marcelo Groy, né? Eu, como colorado, prefiro o Alisson, né? Quem tem que ser o titular pra ti? Olha, pode ser os dois, tanto o Alisson como o Marcelo Groy. Tanto faz. Tanto faz. Eu prefiro o Marcelo Groy, né? Mesmo ele não estando numa fase tão boa, mas o Alisson, ele tá indo bem. O Alisson merece ser titular, o Alisson tá numa fase muito boa, né? Em condições normais, Marcelo Groy. Pra mim, quem tem que ser o titular da seleção brasileira é o goleiro do Corinthians. Cássio, merece. O Alisson tá bem. Sou gremista, mas não sou... merece, ele tá indo bem lá. Com méritos, os goleiros da dupla Grenal ganharam espaço na seleção brasileira e agora lutam para se manter entre os convocados. A concorrência é grande e a exigência só deve aumentar. Gostei daquele ali, Chico, que disse que quer colocar os dois goleiros. Aí nós não tomamos 7-1 da Alemanha. Com o Groy e o Alisson, acho que não tomamos 7-1, até perdemos o jogo. Mas não tomamos 7. Seguramente não vai ter problema. Daqui a pouco a gente vai debater esse assunto. Diga lá, Chico. Olha só, vou dar um recado para vocês, uma dica, na verdade, para quem está assistindo aos Donos da Bola e uma dica especial. Você sabia que a Melhor TV por assinatura agora também tem internet? É isso mesmo. É a Sky Banda Larga, 4G, rapidíssima, que já está disponível para os moradores das cidades de Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. É isso mesmo. Se você mora nessas regiões, agora pode ter internet de qualidade. A internet da Sky é muito fácil de instalar. Eu falo aqui para você, não precisa quebrar parede, puxar fio, nada disso. Muito fácil. Liga na tomada e já começa a funcionar. Que maravilha, não é mesmo? Aproveite e assine já. Navegue com internet de qualidade e muita qualidade a partir de R$ 67,90. Isso mesmo. E atenção para você que está assistindo aos Donos da Bola. Nós preparamos uma oferta especial. Você pode ter o combo Sky TV mais Sky Banda Larga a partir de R$ 157,80. Isso mesmo. A melhor TV mais a melhor internet por apenas R$ 157,80 mensais. Ligue agora e leve o segundo ponto na hora, hein? E mais, liberamos mais 2 meses da programação de HBO. Fantástico, é isso mesmo. 10 canais da rede HBO grátis por 2 meses. É imperdível, mas tem que ligar agora. E essa promoção, para você que está assistindo aos Donos da Bola, especialmente para você. Assine já, ligue 0800 600 3490 e aproveite. Obrigado, Chico. Na minha opinião, o Alisson está entre os melhores goleiros do futebol mundial. Atualmente, dos melhores do mundo é o Alisson. No Brasil, não tenho dúvida. E muito próximo dele, talvez com uma sequência de jogos, né, que não consegue ter essa sequência repetida e jogando bem, como vinha jogando em altíssimo nível, está o Marcelo Groy. Portanto, eu penso que para a seleção brasileira são esses dois. Depois a gente tem 3 ou 4 no mesmo nível. Cássio, o Diego Cavalieri, que é o que eu mais gosto, o Fábio e o Jefferson não está, para mim, nem entre os 6, 7 ou 8. Agora, a curiosidade é que os 4 goleiros, 3 agora convocados e mais o Marcelo Groy, estão no Brasil.
É muito raro isso. É verdade. Normalmente eles vêm de fora. Então, isso aí já... E ainda se reclama o Cavalieri, o Fábio, quer dizer... Tá? Eu acho que eu tiraria o terceiro daí, entre o Cavalieri e o Cássio, talvez. O Fábio já teve melhor e tal. Mas para mim seria o Cavalieri, que eu acho um baita goleiro também. Eles seriam uns 3 goleiros. Eu acho que essa enquete, que ela vem sendo feita no centro do país, ou ela é uma enquete com um alto desvio de caráter, ou ela é de um bairrismo totalmente exagerado. Também somos. Não, eu não sou bairrista, Ribeiro. Eu sou. Ah, bom. Agora, o teu critério para achar, de repente, o Alisson e o Marcelo Groi pode ser diferente do meu. Isso aí é... Acho que são os 2 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Só não vale mais o argumento de que o Jefferson é goleiro de segunda divisão. Ele está mais na primeira divisão do que o Vasco. Mas tu quer me dizer o que, Ribeiro? Quando ele era goleiro do Botafogo, o Botafogo foi rebaixado. O que eu quero dizer que o Alisson e o Groi, tu defende eles porque tu é gaúcho, só por isso? Não é isso. Foi o que pareceu. Então tá, deixa eu me dar espaço para falar o que eu penso. Mas assim, Ribeiro, é um debate, né? É que às vezes tu sempre quer falar sozinho e tal, e tu quer interromper todo mundo, aí não funciona. Então, fala. Rapidamente, comandante. Eu sou bairrista, acho que o Alisson tem que ser o goleiro titular, mas na minha opinião, esses 6 goleiros que foram citados aí, mais o que tu agregaste, Beneguete, estão no mesmo nível. Nós não temos melhores que eles, são do mesmo nível. Mas de repente aí esteja a aposta no mais jovem, no que tem mais elasticidade. Não, mas é que eu acho a tese do Ribeiro é furada, Rec. Você está tentando justificar a tese do Ribeiro, eu acho que ela é furada. Não, mas eu acho que o Alisson e o Groi jogam mais que eu vou todos. contradizer a tese do Ribeiro, pelo que disse o Tafarel. O Tafarel, eu perguntei para ele naquela entrevista, um pedaço foi reproduzido aí. O Alisson pode vir a ser Tafarel? Ele disse, olha, pelo que eu vejo nos treinos, ele já é mais que o Tafarel pelo seguinte. Hoje se tem que ter muito mais agilidade. Se joga com os pés, se joga se movimentando. O goleiro tem que ser participativo. Está aí o Neuer na Copa do Mundo. Ele é mais goleiro que o Tafarel, porque não tomou gol do Jorge Veras. Não. Mas aí é uma circunstância. O Tafarel pegava muito. Jogou muito, né? Não, mas a seleção foi o maior goleiro da seleção. E no Inter também. Foi o maior goleiro da seleção. Mais do que Gilmar de Santos. E no Inter também, porque um time ser 2 vezes vice-campeão brasileiro, médio como era, e terceiro da América, médio como era, Tafarel no Internacional, ele foi muito bem. O Tafarel foi o melhor goleiro da seleção. É isso aí. Aquela corrida contra a Holanda na semifinal da Copa de 98. Jogou demais. Impressionante. Demais. Impressionante. Eu acho que a temporada, falando especificamente na temporada do Alisson, para mim, é melhor que a do Groi. Embora o Groi, para mim, seja um goleiro fantástico. Olha, ele voltou de lesão no domingo e fechou o gol contra o Vasco. E não vão me dizer que, contra o Vasco, porque o Vasco teve uma grande produção ofensiva no jogo. Mas vamos Deixa o Chico terminar o raciocínio dele, por favor. E para mim, até pela essa dificuldade de sequência, por conta de uma instabilidade física e clínica do Groi esse ano, a temporada do Alisson me parece muito melhor, muito melhor. Sabe por quê? Porque o Alisson é o melhor jogador do Inter. O Alisson é o único jogador regular do Internacional no ano. A melhor chance do gol Inter e Joinville foi do Joinville, vamos combinar isso. Ali, aos 20 do segundo tempo, ele defendeu a bola. O Joinville faz 1-0 ali, acabou o sonho da Libertadores. Pode dizer que o Alisson é melhor sem deixar de dizer que o Groi é um baita goleiro. Agora, como é que o Dunga vai justificar o que ele disse na quarta ou quinta-feira? Não, pois não está pronto ainda. Aí o Groi joga, é o melhor em campo, faz 2 ou 3 intervenções maravilhosas e não está pronto. E o jogo é que dia 11, 12 de novembro? 12. Mas Meneghetti, eu tenho que entender o treinador. Ele não tem, talvez, a confiança de que o Groi, que ao convocar o Groi, ele não vai sentir uma nova lesão. Pela sequência de lesão. Mas são 3 goleiros, Chico. Mas que tirasse, então, o Jefferson e botasse o Cássio. Quer dar uma chance pro Cássio, que eu também reconheço que tá bem? Tira o Jefferson e bota o Cássio. Em condições normais, todo mundo à disposição e todo mundo 100%, concordo contigo. Eu acho que o Dunga não teve a segurança e a comissão de convocar o Groi, mesmo sabendo que ele estava voltando, ele não tinha ainda esse jogo. Mas aí ele viu o jogo Grêmio Vasco no final de semana. Aí talvez tenha se arrependido. Ele talvez tenha se arrependido, mas ele não sabia. Eu acho que o Groi foi dúvida na escalação do Grêmio até momentos antes do jogo. Por que, assim, mesmo dizendo, na minha opinião, o Alisson tem que ser o titular, ponto. Mas eu divirjo de vocês. Eu acho que faltam elementos suficientes para dizer, não, mas o Alisson viveu a melhor temporada que o Groi. Por quê? O Groi começou bem e o Alisson começou, né? Mais ou menos. Tanto que aqui mesmo, né, nessa bancada, tinha gente que não queria ele como goleiro do Inter. Tá? Então agora, nós estamos vendo o momento, entendeu? Pode dar o meu nome. E aí, tu foste brilhante agora, Daniel. Tu foste brilhante, porque na minha opinião, tu revelou o porquê que as pessoas acham que o Alisson é melhor. Porque o Alisson está participando mais do jogo do que o Groi. O Grêmio tem um time montado, organizado, e o Groi precisa menos do que o Alisson. Eu vi domingo, o Groi quase não foi exigido, né?
Eu vi domingo, ele não Porque foi o Grêmio está ouvido, vivendo um momento peraí, instável Ribeiro, agora, vamos falar Meneghetti. sério, Ribeiro. Ribeiro, Vamos olha falar só. sério, o Alisson bate no goleiro, vamos Mas eu reconhecer isso. também E acho o Groy que é. também é outro baita goleiro. Mas eu não estou E são os dizendo que melhores não. do futebol brasileiro. Pra mim estão no mesmo nível entre 4, 5, 6 Tá, mas, Ribeiro, não nada. É que nem os jogadores de O meio Alisson fez uma campo. Libertadores excepcional. Aí é que está. Excepcional, defendeu o pênalti em semifinal. Eu falo em Mas início peraí. de ano, tu ignora a Libertadores da América que o Alisson fez. O Inter só chegou na semifinal muito por Mas conta eu não do estou Alisson. dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que ele tem até o que eu estou dizendo é que ele é titular. Ele, para mim, é o titular. Eu estou divergindo de vocês, que vocês dizem, não, mas o Alisson fez uma temporada melhor que o Groy. Não fez. Eu disse isso. Eu não sei se os outros disseram. Eu disse isso. É uma opinião minha. Eu falei então... que ele fez uma. Tu tem que ouvir e tu tem que rebater as nossas teses, que é a tese que a gente faz aqui. E não a que tu gostaria ou que tu entende que a gente faça. Eu disse que o Groy não teve a sequência do Alisson. Teve machucado, 2 ou 3 lesões. Tu viu isso, não? Tu teve essa informação? Olha, a grande discussão... Muito pouco tempo fora para se analisar uma Ele jogou temporada 17 inteira. jogos no Campeonato Brasileiro, Ribeiro. Ele não jogou quase metade dos Gauchão. jogos. E o Gauchão? Bom, mas A temporada é feita do quê? Copa do Brasil, Gauchão, Campeonato no Brasileiro. Gauchão, o Alisson também foi melhor que ele. E Copa do Brasil, o Thiago jogou também. Mas o Alisson no Gauchão era questionado se era titular ou não. Olha aqui, ó. Por mim. Não, por mim. Mas por quem? Por muitos da Por imprensa. quê? Por quem aqui na bancada? Gabriel Oliveira. Não, Ribeiro, tá confundindo. Ano Não é só, passado, não. Assim como tu questiona do Alessandro há 20 anos. ano passado o Alisson já era titular do Inter, Ribeiro, fez um bom Campeonato Brasileiro Depois de ano Inter passado. e Chapecoense ele virou titular porque o Muriel também se lesionou. isso Agora, só um detalhe. Quando o Marcelo Groy foi para a seleção brasileira e o Thiago Machovski entrou e fechou o gol, e o Marcelo Groy coincidentemente tinha falhado em 2 ou 3 lances, muitos torcedores do Grêmio foram para a internet pedir Thiago Machovski. verdade. Aí está um dado verdade. concreto em relação à comparação Mas o dos torcedor dois. do Inter também fez isso várias vezes. Mas não esse ano. Não esse ano. Não distorce os fatos. Não, Aí não. esse ano não. Não, aí não. E outra coisa, eu vou fazer uma brincadeira com o Dunga, que é neurótico, eu também sou, viu, Dunga? Porque depende de como vai chegar nele. Então não tem problema. Até aí nós empatamos. Mas eu acho que o Dunga está fazendo também uma neutralização a Tite. É o anti-Tite. Se ele convoca 4 do Corinthians, ele está fazendo o que o Tite ia fazer. Se ele convoca o goleiro do Corinthians, ele está fazendo o que o Tite ia fazer. Como ele tem uma sombra chamada Tite, e que é a predileção do centro do país, e até aqui do Rio Grande do Sul, ele está pensando o seguinte, claro que é a tese da conspiração, eu vou amenizar essa situação, eu vou puxar esses críticos para o meu lado. Vou convocar os caras do Corinthians, que vão ser campeão brasileiro, vou convocar o goleiro do Corinthians. E ele mostrou uma coerência espetacular, né? Porque o Cássio não é de hoje que está bem. Mas aí ele convoca o Jefferson. Mas, aliás, claro que foi uma Que jogou no Botafogo, com o Botafogo sendo rebaixado. Eu vejo a partida que o Alisson fez contra o Atlético Mineiro, na segunda no Beira-Rio. Vejo a partida que o Groy fez no primeiro Grenal. No primeiro, quando o Internacional tinha 11 contra 10, depois da expulsão do Jeromel. Né? As defesas que o Groy fez, vem cá, e não vou achar que estão, assim, ó, disparados. Eles estão no andar de cima. Estão lá em cima e aqui embaixo, na planície. Estão ali Cássio, Cavalieri. Há quem coloque o Jefferson. Eu não coloco o Jefferson nem no mesmo andar desses. Olha aqui, o que o Tafarel falou, esses lances aí agora vêm a calhar. As defesas de agilidade do Alisson. É impressionante. Não, olha a elasticidade, gente, é um baita de um goleiro. a rapidez. O Internacional não forma um goleiro assim, eu acho que desde o Tafarel. Não, Klemer jogava muito também, foi um baita de um goleiro. No programa que o Alisson esteve aqui, programa que o Alisson esteve aqui, que eu reconheci que ele calou a minha boca pelo nível de atuação dele, eu nunca vi um goleiro do Internacional ter um crescimento tão rápido como ele. Ele provou isso. Tu não vê falhas do Alisson, né? A gente não tem frango, falhas mas do Alisson. ele falhava. Ele toma gols e tal. Ele falhava, mas esse é não o vê detalhe. mais falha dele. Agora, o primeiro momento dele, é que pouco se lembra. O primeiro momento dele, ele não foi bem. Foi de uma certa instabilidade. Tanto que ele saiu. Mas esse primeiro momento que o Daniel refere é em 2013, no time do Dunga. Tá, mas esse primeiro momento... Não, mas já foi agora no início do ano, meu Deus. O Alisson foi escalado a primeira vez. Estás enganado. E esse lá no momento, Centenário, em Caxias. Esse momento de instabilidade do Alisson, no começo dele no Internacional, foi o mesmo que aconteceu, um pouco de nervosismo no primeiro jogo da seleção. Pode ser. Tá? E aí não se levou em consideração isso. E o pior é tu ouvir do centro do país
teses de total desconhecimento a respeito do potencial dos dois goleiros da dupla Grenal. Achar que ele é um paraquedista. Quer dizer, não é uma enquete, o que me preocupa é o seguinte, é que não é uma enquete de torcedor, não é o torcedor do Botafogo que vai lá e vota dizendo que o Jefferson tem que ser goleiro da seleção. São especialistas, são profissionais, são colegas. De induzir, pelo amor de Deus. pressionar a comissão técnica, brincadeira. Dunga, Gilmar Rinaldi, Tafarel, para que deem mais espaço ao Jefferson. Por isso que eu acho o seguinte, é um ranço contra a dinastia gaúcha, que é presente né, na seleção há algum tempo, e aí com o Gilmar, com o Dunga, curiosamente, com o Tafarel também está presente, com os goleiros também, aí tu já viu, né? Ou é para valorizar goleiros gaúchos na comissão técnica, na seleção. E aí está sendo cotado mais um gaúcho, que é o Tite, né? Sim, os três goleiros. Está sendo cotado mais um gaúcho. Não, eu tô pegando para assumir a seleção, que é outro gaúcho. Nós somos uma dinastia de técnicos, né? Nossa. Que a gente vem de Dunga, depois vem Mano, Filipão, Dunga. Tite agora, que ele pode ser o próximo, né? Pode ser o próximo. Gaúcho também. Então, eu acho que essa tentativa ela tem duas questões. Ou valorizar o Jefferson, que já é um absurdo, ou tentar atingir o técnico da seleção. Agora, também antes era só carioca, né? Parreira tinha sido antes do Dunga. Parreira, Zagallo, Lazzaroni, Coutinho. Coutinho é gaúcho. Não, mas entre o Lazzaroni e aí tem o Filipão. Mas se criou do Rio de Janeiro. Entre o Lazzaroni tem Tele, tem Filipão, tem. Não, Tele não. Tem o Parreira. Não. Lazzaroni. Não, 90, 94, 98. 90, Lazzaroni. Isso. 94, Parreira. 98, Zagallo. Aí 2002, Filipão. Voltando depois, 2006, Parreira de novo. Voltando um pouquinho no tempo, Paulo Roberto Falcão, né? 91. É verdade, 93. 91. Eu acho... 91, 92, 91. 93 já era o Parreira. Silva também teve isso. Eu acho que tem uma passagem ali, é verdade. Eu acho que esses goleiros que o Ribeiro nivela numa mesma linha, eles estão realmente mais abaixo de Groy e Alisson. E aí, nesse nivelamento, eu incluo mais ainda. Aí eu acho que estão no mesmo nível. Talvez o Cássio é um pouquinho acima. Mas aí o Vitor, o Fábio, e eu coloco outros. Eu coloco o Paulo Vitor do Flamengo, eu coloco o Danilo Fernandes, que está no esporte, eu coloco o Everton do Atlético Paranaense. Neto. O Neto, que está jogando fora, Mas aí o Diego Alves. Num terceiro escalão. Esses estão nivelados. Esses todos, como bons goleiros, estão nivelados. Mas bem acima destes, estão, para mim, Alisson, Groy e Cássio. Mas eu entendo a dificuldade, e o Ribeiro, nesse aspecto, ele é coerente. Eu entendo a dificuldade que ele tem para enxergar que não estão nivelados todos esses goleiros. Eu entendo, Ribeiro. Confesso, às vezes não dá para enxergar coisas óbvias do futebol, né? Crescimento de alguns jogadores, distanciamento entre algumas equipes. Talvez tenha que um oculista resolver o teu problema te ajudar, Ribeiro. Porque tu não enxergar que há diferença entre os goleiros do futebol brasileiro, tem os dois melhores estão aqui, debaixo dos teus olhos, para tu ver jogar. Tu viu jogar o Groy esse ano, talvez 3 ou 4 vezes, pelo menos, deve ter visto. O Alisson tu viu pelo menos 4 ou 5. Tu viu, né? Eu sei que tu não é muito chegado em ver futebol, né? Votou neles. Não, o goleiro da seleção vive a mesma referência dos jogadores da seleção de dentro de campo, né? Do time de linha, né? Porque tirando o Neymar, também você tira um, pega o outro, muda o outro, não vai mudar nada. Entendeu? Há um nivelamento geral. A safra é igualzinha e serve para os goleiros. Tipo assim, o time do Corinthians para defender as eliminatórias, ou o time do Grêmio. Olha, não precisaria tanto de Meneghete, só para localizar o tempo e o espaço, Carlos Alberto Silva foi técnico da seleção brasileira em 85, é que o tempo passa. E ele convocou, tirou da cartola Mário Sérgio. Depois, um pouco antes do Falcão. Não, ele foi assim, ele era o treinador da seleção olímpica lá na Rússia, tá? E era o treinador. 88. 88 ele treinou a seleção olímpica da Rússia. Quando surgiu o Tafarel. Mas em 85 defendeu os pênaltis. Ele foi substituído pelo Tele Santana antes da Copa do Mundo de 86. Ele convocou o Mário Sérgio. Quando é que ele perdeu? Porque ele foi. Foi Tele em 82. Teve um Carlos Alberto Silva no meio e depois voltou o Tele. O Carlos Alberto Silva foi demitido da seleção quando perdeu por 4-2 para o Chile. Numa Copa América. Fez jogo, isso eu não me lembro desse momento. Essa era a época que o Ribeiro via futebol. João Batista. A Lidiane, aqui na nossa página do Facebook, está dizendo o seguinte, que gostaria que fosse o Marcelo Groy no gol da seleção brasileira, mas prefere ele no Grêmio, então tá tudo bem. O Jonas está falando que é como diz o Baldasso, querem o Alisson fora da seleção, mas não vão levar, segundo ele. O Lucas D'Alessandro está falando que está na cara que o Alisson está em um melhor momento que os outros e merece ser titular, na visão dele é o melhor goleiro do Brasil. Felipe Rodrigues, falem o que quiser, mas o Alisson está em melhor fase, em caixa alta e merece ser titular. Na visão do Lucas Rafael, o Groy, o Alisson e o Cássio deverão ser os 3 goleiros da seleção brasileira. O Wesley Guimarães acha que o Marcelo Groy está acima de todos.
Por fim, o Lucas, e tem um outro aqui também que eu separei, o Robin, tá todo mundo dizendo que o Alisson vai ser o goleiro da seleção olímpica, mas não, Meneghetti. O Alisson já vai fazer 23 anos e quando chegar às Olimpíadas, ele não poderá disputar os Jogos Olímpicos. Poderá se queimar um dos três. Isso, se for um dos três, mas ele não é goleiro com idade olímpica. E ele já fez 23, até fez recentemente. Já levaram em outras convocações o goleiro, quando o goleiro é acima da média, né? Para a Olimpíada. É que tu leva 3 jogadores partindo da premissa da experiência, né? Então, exato, acima dos 23, daqueles que seguram o rojão. Se é uma coisa que o Alisson não tem a favor dele, assim, ele não é um jogador dos mais experientes. Não, sem dúvida. Ele é um baita no goleiro. E é o goleiro da Copa do Mundo, não tem nenhuma dúvida, mas o Dunga vai queimar os 3, eu imagino que agregando qualidade e experiência. Não sei se ele vai colocar um goleiro. É que hoje, tirando o Kaká, o mais experiente é o Neymar, né? Eu acho que ele levaria o Neymar, um zagueiro, que o Brasil acho que tem deficiência na zaga, um zagueiro e um meia. Agora, na nossa granalização, muita gente deve estar dizendo, bom, ele já levou o Jefferson, agora leva o Alisson, daqui a pouco leva o Dourado, daqui a pouco leva o Valdívia. Não, ele está levando os bons. Ele levou o Wallace para a seleção de base e não levou o Dourado. Ele levou o Luan para a seleção de base, levou o Valdívia e o Vitinho. Quem que levou? O Dunga? Não foi o Dunga, foi o Bicalho. Mas o Bicalho, Dunga foi o técnico participa da seleção. Mas participa diretamente, ainda mais sobre os gaúchos. O Dunga supervisiona. E os que estão aqui, o Dunga acompanha. A seleção principal, quem está pedindo passagem é o Pato, né? Não vai ser levado. Não vai, impressionante, cara. Agora o Tite, que é um cara inteligente, já está pedindo para apaziguar em todas as arestas que ele quer o Pato o ano que vem. Ele quer ser campeão da América. Não é burro, né? Ele quer ser campeão da América. Mas no Corinthians ele não quer, né? No Corinthians. Ele quer de volta no Corinthians. Está se reunindo lá e acho que não vai ficar. Não, porque o Corinthians precisa já se reuniu com... É que o Corinthians quer recuperar, né? Quer que ele faça uma boa Libertadores no primeiro semestre, na janela do meio do ano, que é a forte, e venda o Pato para o exterior. Olha só, esse dado que o Paulo Pires me informa aqui sobre o meia Douglas do Grêmio é impressionante. O Douglas foi o jogador que mais jogou pelo Grêmio nesta temporada. 55 partidas. Sabe por quê, né? Sabe por quê, né? O salário dele ia de 150 a 400. Teve meses que ele tirou 400. Produtividade. Não estou chamando ele de vigarista. Não, ele é inteligente. Não, mas que bom que seja assim. Quem fez o contrato com ele. Não, ele se cuidou. Ele se cuidou fora de campo. Ele fez todos os trabalhos físicos como deveria fazer. Ele dormiu cedo. Viu, Ribeiro? Papai do céu ajudou. Se cuidou, gostei muito. Viu, Ribeiro? Papai do céu ajudou. Eu acho que CB aí não dá certo. Eu conversei com o Douglas, né? A gente até reproduziu aqui um bate-papo que eu tive com ele. Eu conversei com ele sobre esse ano diferente dele, né? E ele me disse que depois dos 30 eu resolvi me cuidar um pouco mais. Um pouco mais, um pouquinho mais. E ele disse que o Roger tem uma grande importância nisso. Desgasta muito menos. O Roger encontrou uma posição para ele, deu liberdade. O Roger chegou para ele e disse o seguinte, o Douglas, tu não precisa dar carrinho, mas se tu cercar, tu já induz o erro do adversário, porque ele é um jogador inteligente. E o Douglas começou a fazer isso. O Douglas começou a cercar quando o adversário pega a bola, e aí o cara começa a ficar sem opções, e ali o Grêmio retoma a posse de bola. Esse tipo de coisa... Ocupação de espaço. É isso, que o treinador enxerga no jogador possível de fazer. Esse jogador viu a possibilidade de ser ex-atleta bater na porta. Sem dúvida. Aí ele resgatou o mercado. Por isso, exatamente, por isso que eu faço uma comparação com um caso, embora a pauta seja o Douglas, um caso envolvendo o Internacional. O Douglas tem que correr, velho. Ele vai ter que correr para fazer o Anderson não. Ele não vem numa situação confortável. Ele viu que a realidade dele era outra, deve ter pensado, para um pouquinho. Daqui a pouco eu vou estar numa piora. Ele estava no Vasco, né? Pois Daqui a pouco ele ia para um degrau assim, Ponte Preta. Isso aí. Depois ele ia para Figueirense. Ou ia jogar nesse clube fantasma, esse Monte Cristo. O Grêmio uniu o útil ao agradável. Estava precisando do jogador e o jogador estava precisando do Grêmio. Pronto. Quando o Grêmio contratou, um integrante da bancada aqui disse que o Grêmio tinha contratado um jogador de Série B. Contratou mesmo. Ele vinha da Série B mesmo. Mas, olha, ele surpreendeu a todos nós. Quer ver o Roger revigorou ele. Nos últimos jogos. O Roger recuperou vários jogadores. Mas aí que tá, a nossa discordância é o seguinte, ó. Tá bem, o Douglas está vivendo um belo momento. O Roger e o Argel também. Junto com o time do Grêmio. Assim como o Marcelo Oliveira, assim como o Galhardo. Não dá o mesmo patamar do Douglas ao Marcelo Oliveira. Não se enganem. Não. Tá?
Uma temporada diz alguma coisa, mas não diz tudo. Mas olha os números que o Meneghetti Continua, Ribeiro, não Ribeiro. continua. Se nós contestamos o cara quando ele chegou, não tínhamos expectativa nele. Aí o cara, não é 6 meses, 3 jogos, são 55. Vamos lá, então. Ele é Ele importante tem para essa capacidade. campanha do Grêmio. Aí nós não vamos ressaltar isso? Não, ele tem Vocês capacidade. têm que ressaltar. O fato de o Douglas ser quem mais jogou com a camisa do Grêmio esse ano, ele é uma baita manchete. Claro que é inesperado isso aí. Eu só E ele estou merece dizendo. todos os elogios por Só conta estou disso. fazendo, eu vou fazer... Está envolvido com a causa do Grêmio. Deus ajuda E quem vou tem uma fazer dúvida. uma pergunta para vocês então, já que vocês gostam de contestar tudo que eu falo. Não, mas tu O não dá motivo, Douglas, cara. Contestar ou contextualizar? o Douglas é titular do Grêmio na Libertadores da América, Pra Chico mim, Garcia? Pra mim, aí deve ser, e o Grêmio tem que estabelecer como prioridade a renovação dele. E aqui, É ó, uma camisa dessa. o Douglas, como todo o time do Grêmio, caiu um pouco nos últimos jogos, eu tenho repetido um pouco isso. Por quê? Com esse negócio do Bobô jogar lá na frente, era onde o Douglas jogava, era onde o Luan chegava, atrapalha um pouco. Mas O caminho fica meio bloqueado. É que os jovens... Tem que jogar pro Bobô. Os jovens já estão sentindo o final da temporada. Normal que o Douglas sinta também. Claro, Ele não é claro, diferente de ninguém. claro. Ele não é diferente de ninguém. Agora, o Ribeiro Neto colocar no mesmo patamar, no mesmo nível de importância, o Douglas, o Galhardo e o Marcelo Oliveira, aí ele não quer ser contestado. Eu falei que todos os jogadores cresceram. Falou isso aí. Tá bom, você não precisa me dizer o que eu estou dizendo, eu digo sozinho. Não. É que tu diz e 30 segundos depois tu esquece o que tu falou. Eu não tenho dado preciso, tá? Mas Messi e Cristiano Ronaldo, eles jogam... Ai, que medo. Não, eles jogam 45 jogos, 50 jogos, no máximo numa temporada inteira. Nós estamos em outubro e o Douglas já tem 55 partidas. Não, vai dar 60. Concordando com o Daniel, é natural que ele sinta um desgaste agora, ainda mais por ser um jogador mais veterano que esse que eu citei. Ribeiro, nós temos 11 meses... Eu citei os dois pela importância que eles têm para os seus clubes. Ribeiro tem 10 meses no ano de atividade. 10. Né? Dezembro e janeiro não tem. Tá? 10 meses. De fevereiro a dezembro. 10 meses, 60 jogos, dá 6 jogos por mês. 6 jogos por mês para um veterano. É toda semana e mais 2 meses de semana. É jogo. E com uma sequência, entendeu? Ele tá tendo sequência. E tem cartão, e tem lesão. Não é só se manter firme. Não, e tem outro detalhe. Numa temporada que ele começou fora de forma. Que até pouco tempo ele estava acima do peso. Agora ele está fininho. E não é só a quantidade, né? Porque teve partidas que ele foi o diferencial do time do Grêmio, né? Não acho que o Douglas seja o jogador que vai resolver todos os problemas do Grêmio na Libertadores da América, mas ele tem que estar no grupo. Quer ver onde é que tem que estar no grupo. Quer ver onde é que o Douglas se agigantou? No Grenal de 5-0. Ele errou um pênalti, foi o melhor em campo. Ele demoliu com o Internacional. Demoliu. Ô João, o Rodrigo Moledo está renovando seu contrato com o Internacional? Rodrigo Moledo, que está de aniversário hoje, fazendo 28 anos, está sim. O vice-presidente de futebol do Internacional, Carlos Pellegrini, conversando comigo e com o Bruno Ravazoli, na realidade ele conversou na pista e o Bruno entrevistou ele, diz que hoje o Internacional paga um salário irrelevante para os cofres do clube ao Rodrigo Moledo. E já tem no contrato uma cláusula de renovação automática por 2 temporadas, com um aumento substancial de salário para este jogador. O Inter vai renovar o salário do Moledo, ficou muito claro isso na entrevista do Pellegrini. Que legal, a gente está vendo imagem de arquivo ali do Rodrigo Moledo, né? É imagem de arquivo, ali é legal a gente ver, daqui a pouco, não sei se aparece o Fernandão junto com ele, comemorando algum gol. É arquivo, né, que tem, né? Sim, é arquivo. Ele está jogando só no Inter B, que eles chamam agora de Inter B, né? Sub-23 não dá para chamar, o Rodrigo fez 28 anos hoje. Parabéns, Rodrigo Moledo, uma grande figura humana, foi um baita no zagueiro que a gente viu jogar. Agora, eu não vejo jogar hoje. Não sei como é que ele está. Não sei o que aconteceu com esse rapaz. Mas o Inter está tendo um zelo muito grande. O Inter não colocou no jogo contra o Zequinha agora, no último domingo, porque era no gramado artificial. Então reina grande expectativa pelo que ele vai fazer amanhã, no Beira-Rio. O Rodrigo Moledo vai jogar contra o São José. Na decisão, é Copa Sul essa. Né? Vai jogar o Rodrigo Moledo como zagueiro. O Dorival Júnior, acho que está ali que ele está comentando. Isso, 2011, né? Faz tempo. Faz tempo. Isso que eu vou dizer agora, por favor, não me entendam mal, não é específico para o Moledo, mas a direção do Inter não pode repetir a barbeiragem do ano passado, quando contratou dos 7 reforços, 6 jogadores que não jogaram no ano anterior. Hever, Newton, Vitinho, Anderson, Léo, tem mais um ainda. Mas o dinheiro acabou. O Newton já está aí. Então, dos 7 contratados, o outro era o Lisandro Lopes, 6 não tinham jogado no ano anterior. Então, daqui a pouco vai apostar no Moledo, libera jogadores importantes, aposta no Moledo, que também não jogou. Mas, Meneghetti, o dinheiro acabou. Agora já se fala em Fabinho, Dourado,
Daqui a pouco vai se falar nesse Nenê do Vasco da Gama. Mas também é verdade que esses jogadores, eles estão terminando o ano melhor do que começaram. Se no ano que vem mantiverem essa regularidade de agora... O Newton está terminando de forma exuberante. O Hever... Nem todos. Nem todos. O Léo O Hever ainda não. Acho que o Hever está terminando melhor, né? O Léo melhorou. O Léo vai embora. Está terminando melhor, fisicamente. Mas ainda não é o suficiente. Ele não se afirmou ainda. O Newton se afirmou, o Lisandro é bom jogador. Aliás, eu vou tentar entender por que o Internacional parece que não gosta muito do Lisandro. Será que foi aquela entrevista? O que mais? Não Só sei. dois. Ele fala a verdade e não merece castigo, hein? Não, mas aí seria muito... O que tem muito Inter, muito medíocre. Ele veio pelas mãos do Aguirre. Não vou granalizar. Coisas que a direção não gostou. A direção meio que defenestrou o Aguirre, né? Quer dizer que não vou granalizar, Meneghetti, mas é o jogador ideal para o Grêmio disputar a Libertadores. Eu acho que ele para na arena se não acertar com ele. Mas tem que parar, né? Agora, o presidente Romildo desdenhou dessa possibilidade. Quando perguntei no ar, ele disse, não, o Lisandro não. Porque é um jogador que está na aldeia, está ambientado, o procurador é daqui, gosta das coisas daqui. Ele disse o seguinte para o REC, para tu pagar 400 mil para um atacante, ele tem que resolver todos os teus problemas. E aí o REC perguntou, mas não resolve? Estamos vendo que não, né? Foi muito... Não, o time estava junto no programa. Marques, né? Foi aqui no preliminar. Mas ainda é 400. Vamos ver com o João lá. Hein, João, essa questão do Lisandro aí, a tendência é renovar com o Inter ou não? Então, eu falei com o procurador do Lisandro Lopes ontem ao telefone, você até estava perto ali quando eu estava na ligação, Meneghetti, e ele disse o seguinte, que o Lisandro Lopes, a tendência é que fique no Inter ou vá para o Racing. Estas são as duas opções que ele trabalha. Ele disse, nem é o caso do Grêmio. O Lisandro não quer jogar no Brasil. Ou renova com o Inter ou volta para o Racing. Eu falei, olha, o salário dele é superior a 500 mil reais. O Racing não tem como pagar essa quantia. Ele disse, o Tevez também não veio para receber no Boca Juniors o que ganhava na Juventus. É óbvio que ele vai reduzir bastante. Ele sabe disso, mas ou ele joga no Inter ou não joga em nenhum outro clube a não ser o Racing. Eu acho que o Internacional fará uma barbeiragem se não renovar com esse jogador. A não ser que tenha uma carta na manga e esteja contratando um centroavante mais qualificado. Mas eu não vejo o mercado ofertar esse jogador. Agora, eu não entendo o Internacional. O Internacional acha que observou pouco o Lisandro Lopes. Aí traz um jogador chamado Adriano Lousada, que jogou no Piriri, no Campo Grande, não sei o que, aqui antes de ir para o Regina, da segunda divisão da Itália. E lá está há 3 anos. E jogou 34 partidas e fez 2 gols. 2 gols. Nós temos uma amostra suficiente já, pois o Internacional trouxe esse jogador para experimentar. Já está treinando o jogador? Está treinando já, João? Já está? O Lousada é esse? Está treinando, ele tem 21 anos, é um jogador nascido no Espírito Santo, fez a sua base na Itália, e aí jogando na Itália, jogou no Regina, estava na segunda divisão, fez, como o Rec disse, apenas 2 gols, veio para o time B, ele tinha outras propostas de equipes pequenas na Itália, mas resolveu vir para um teste no time B. Ele vai fazer um teste e se for aprovado, aí sim confirma-se como jogador do Internacional. Adriano Lousada teve um que passou pelo Palmeiras lá atrás, ele tem 37, 38 anos hoje, não é aquele, para deixar claro, tem 21 anos, é uma aposta do Inter. Eu acho que é para teste, vai testar aí. É isso. Eu até dei essa notícia em primeira mão na Bandeirantes para o Osíris Marins, faltava 3 ou 4 para 7, quando eu descobri faz uns 15 dias, mas eu dei assim desdenhando, achando que o Inter não ia fazer essa loucura. E ele já estava com passagem comprada. No caso do Lisandro, seria mais grave, porque o jogador está aí, fez uma boa Libertadores, deu conta do recado. Bom, o Lisandro não é o melhor centroavante do mundo? Não é. Se fosse o melhor, estaria na seleção argentina pelo menos. Não é o melhor jogador do mundo, mas é um bom jogador. Agora vê que bom jogador. O Aguirre enxergava o Lisandro do mesmo tamanho do Nilmar, tanto é que um atrapalhava o outro. Aí era um problema que ele tinha. Aí os dois ele colocava os dois, por quê? Porque ele tinha essa indefinição. E tinha uma certa bruxaria também, vamos ser bem. Mas a desconfiança do Aguirre sobre o Nilmar, vimos que não era tão absurda assim, né? Ele não deu a resposta que mas ele botava os dois. Mas tem jogador que deu menos resposta e é titular do Internacional. O Anderson. O Anderson. Mas não com a Aguirre, né? Não foi titular com a Aguirre, né? E olha que a direção tentou, não nos microfones escalar. As escolhas do Aguirre, fora a questão do rodízio, ele tinha escolhas interessantes. O Nilmar não tinha que ter saído. Agora, eu também acho que não, mas ele não deu a resposta que se esperava. Mas essa birra do Diego Aguirre, que não dá o braço a torcer, que é um cara que tem caráter, que tem personalidade, que irrita a direção do Internacional, que marcou o Diego Aguirre na paleta a ponto de botar para a rua antes de um clássico Grenal, para dizer, vou te mostrar agora quem é que manda aqui. Eu vou te botar para a rua antes do clássico Grenal. E agora está queimando um jogador porque ele trouxe para cá, a custo zero. Esse sim é custo zero.
Esse não custou nada, custou só a mensalidade. Só para não passar batido, eu falei da desconfiança do Aguirre em relação ao Nilmar depois de muito tempo, porque eu lembro da titularidade do Nilmar ser questionada quando o Aguirre insistia nele e defendia em entrevista. Quem que questionava? Está sendo o Ribeiro Neto agora. Não. Só alguma pessoa questionava a titularidade do Nilmar. Não, torcedor inclusive. Viu? Agora Agora o Nilmar vale, teve sequência, não fazia gols. Aqui mesmo o Baldassi. E o Aguirre defendia, dizendo ele foi meu jogador, eu vou dar sequência para ele. E ele deu sequência para o Nilmar. O Nilmar não deu resposta. O Baldasso aqui também, na mesma bancada. O Ribeiro que só ele... Só o Baldasso. Qual é a informação que você tem aí sobre o Diego Aguirre, João? Nós recebemos ontem uma foto, e a gente vai mostrar agora, Meneghetti, uma foto do Diego Aguirre na Espanha, mais precisamente em Madrid. Ao seu lado direito, ao lado direito do Diego Aguirre está Diego Simeone. Ele foi para a Espanha acompanhar por uma semana os treinamentos do comandante, que é argentino e é seu amigo. Depois, ele vai para a Juventus de Turim. Detalhe que o Pignatares, que é o preparador físico tão falado e tão criticado no Internacional, também está ali na foto. Ele foi para a Espanha e vai depois para Turim acompanhar os treinamentos. O Pignatares é o último aqui à direita do seu visor. Eu publiquei isso aí e os caras assim, o sujeito comentando no Facebook, no Twitter... Esse preparador físico vai acabar com a tua carreira, Diego Aguirre. Larga esse cara de mão. E outra, o procurador não, o assessor lá do Rio, o Flávio Dias, que é meu amigo desde a Copa de 90, diz assim, amigo Rec, ele não está fazendo estágio. O que se pressupõe estágio? Um novo aprendizado. Não é o começo da carreira. Ele quis dizer que ele não está no começo da carreira. O Muricy foi agora no Barcelona fazer o estágio. É o estágio. Estágio é uma passagem. Estágio é uma passagem. Parece pejorativo. Não, é que daqui a pouco tem uma linguagem técnica aí, né? O estágio, daqui a pouco pressupõe que ele vá assessorar o Diego Simeone. Eu acho que não, acho que ele vai como um observador, vai apenas aprender lá. E eu acho, Meneghetti, que daqui a pouco nós vamos ver o Diego Aguirre aí treinando um grande da Europa, vamos ficar aqui, ó, chupando. Diego Aguirre, o padrinho dele, também acho. Onde ele foi observar e aprender foi com Abel Carlos da Silva Braga. Mano Menezes... Posso marcar no bingo? Bingo do dono da bola, quando o Rec cita o Abel. Não, vou citar outros. Mano aqui. Menezes foi se espelhar em Paulo Autuori. Vários com o Enio Andrade, né? Vários técnicos com o Enio Andrade. O Filipão era com o Froner, né? O Filipão com o Froner. Então, cada um tem o seu guru. Foi injusto com o Abel, né? Tem que botar na lista ainda o Mourinho e o Guardiola. Perderam tempo, podiam ter aprendido um pouco mais. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Olha só, teve confronto na China, Cuca contra o Filipão. Terminou 2-2 e nós temos os gols para você aí. O Guangzhou do Filipão e o Shandong do técnico Cuca. Primeiro o Ricardo Goulart para o Guangzhou fazendo 1-0. Ricardo Goulart. Jogo que foi carinhosamente apelidado de o clássico da alegria. Por quê? Cuca de um lado e Luiz Felipe Scolari do outro. É uma depressão e uma raiva juntas. Mas lá eles devem estar bem, né? Olha aqui, ó, o Filipão que treinou o Cuca em 1987, quando trabalhou no Grêmio, era Cuca, Valdo Lima e o preparador físico do Filipão era Celso Rotti. Quem fez aí, ó? Que belo gol, hein? É o Elkson. O Montini tinha feito o gol de empate, agora o Elkson pro Guangzhou 2-1. Três Corinthians, três Portuguesa. E esse gol estava impedido. E esse é um chinês, o Rampeng. Estava impedido. À frente da linha da bola, só com o goleiro. Os caras estão errando o impedimento no futebol brasileiro. Tu acha que na China eles vão acertar? Ó. Não, o interessante é o Bandeira. Olha o Bandeira. O Bandeira esse tem que tá legal. Aí o cara diz assim, abre o olho, Bandeirinha. Aí o Bandeira. O Bandeira caminha meio... Não vai mostrar. O time do Filipão tem 2 pontos de vantagem sobre o Xangai, que está em segundo lugar, e falta uma rodada. O Filipão, então, fazendo o mesmo resultado que o time do Cuca, é campeão. É que lá o quarto árbitro é o Chico Guangzhou. Boa, Daniel, boa. E o problema é que eles não abrem o olho lá, né? Vamos ver a boleada nas redes? Manuela Ramos. Douglas Costa. Wallace aproveitou a folga com a amada no Corcovado. Já sabe quem é esse aí? É o Valdívia ou o Newton? Ou o Val Newton? Olha a elegância do zagueiro Eraço. O lateral Jefferson retornou aos treinos ontem. Apesar disso, o jogador só voltará a atuar o ano que vem.
André Lima mostrou que vai jogar com raça sempre. Pato compartilhou uma selfie. Por falar em selfie, olha aí essa do Rubinho com seu cachorro. Ontem foi o aniversário do pai do Kaká e o Meia postou uma foto antiga dos dois. E o Cristiano Ronaldo viajando de jatinho. Que moral, hein? Messi postou uma foto com um amigo. Olha que amor o Neymar e o filho com pantufas de personagens da Disney. Barcos comemorou com seu time a última vitória. Vitinho e Valdívia saíram para jantar com os amigos. E eles se divertiram bastante no passeio. Que beleza. Agora o Pato faz foto pra revista Caras, né? Isso. De roupão? Não é a foto aquilo ali de um atleta profissional, né? É uma celebridade. Deixa o Pato, a Fiorella Mateiza. Tá bem. Tá vivendo um bom momento. Ô, João, quem é o Tontini? Felipe Tontini, 20 anos, 1,83 m, jogador das categorias de base do Grêmio. Ele ele é um meia atacante, ele é alto, magro, a gente tem algumas imagens dele aí. É um meia que se destacou muito no Campeonato Sub-20, Brasileiro Sub-20, pelo Grêmio, foi o artilheiro, também foi responsável por metade dos gols do Tricolor na Copinha da Federação Gaúcha de Futebol, que está acabando agora, e por isso treinou na semana passada com o time principal. Eu até conversando, soube que ele imaginava que seria apenas um treino. Depois da atividade, o James Freitas chamou o Tontini e disse, olha, a partir de agora tu é um novo integrante do elenco principal do Grêmio. Então, Felipe Tontini, 20 anos, meia atacante, é a nova aposta do Roger. Ribeiro Neto, por que Felipe Tontini não joga nada? E todo mundo que surge, tu diz que não joga nada, então já vou te passar assim, eu tava preparado. Todo mundo que surge, tu diz isso, assim, não joga nada. Então, por que tu acha que ele não joga nada? Não vou fazer isso, eu não sei, vai ser nunca vi definitivo. jogar. Quer dizer que eu gostei das imagens, viu? Gostei. Mas as imagens, sabe que né. O Lincoln, por exemplo, nós ainda não temos uma convicção de que ele vai ser um astro, mas que ele é um bom jogador. Já se tem convicção. O que ele fez com o Mamute aí? Tá na reserva. Que freezer que ele foi colocado? Tá no o 30º jogador do Então elenco. vem cá, ele fica fora do banco de reservas do Grêmio. É, porque fica o Pedro Rocha, o Bobô joga. O Everton tem que ficar, o Fernandinho joga. Hoje dia ficou o rapaz que veio de Santa Catarina aqui, o contador. Vitinho. Vitinho. Vem cá, o Mamute joga mais que o Vitinho, gente. Não, e ele chegou a relacionar o Brian Rodrigues em alguns jogos. O Mamute joga mais que o Brian também. Aliás, eu não sei se você se surpreende, o Grêmio vai renovar o empréstimo do Vitinho. Tem que ver mais, né? Sim. Só me resta chamar um intervalo depois dessa notícia aí. Intervalo e já voltamos. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. 102 anos de tradição, solidez e segurança. A proteção certa para a sua família. Daniel Oliveira na marca do pênalti. A pergunta vem de Pelotas. Muito obrigado pela sua participação conosco. Christian Geisler de Pelotas. O que é mais fácil, Daniel, de acreditar? Nas teses do Ribeiro ou nas vaquinhas roubadas do Nestor Rain? Olha, eu confio muito no Nestor Rain. O engraçado é que eu nunca estou na marca do Pipa, estou sempre participando dela, né? Impressionante isso. Está na marca do Léo há muito tempo. O Alessandro do programa. Beneguete, vou te fazer uma pergunta bem simples, light. Um jogador suspenso em algum jogo do Campeonato Gaúcho, ele joga o Grenal pelo Gauchão ou não joga? Torou, Rector. A tese foi muito longa. Tchau.